Fala galera, eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho de como funciona a planilhas do Google, que vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar para criar o nosso jogo de tabuleiro na próxima semana. Como é que a gente faz para ir do Google Classroom para planilhas do Google? A gente vai então clicar aqui nos 9 pontinhos, que são os aplicativos do Google, o Google Apps ou Google Apps, e a gente vai clicar na opção planilhas, certo? Quando a gente clica na opção planilhas, ele vai abrir uma nova aba com as ferramentas de planilhas. A gente pode criar uma nova ou partir de um modelo. A gente vai criar uma em branco. E eu vou mostrar alguns conceitos para depois vocês utilizarem na configuração do jogo de tabuleiro de vocês. Então, primeira vista lá em cima a gente tem arquivo, editar, ver, inserir, que são um menu de ferramentas do nosso Google Planilhas, certo? Aqui em cima, para mudar o texto, basta clicar 2 vezes. Vamos colocar aqui exemplo. Aí. E ele vai salvar, lembrando que ele sempre, o Google, todas as ferramentas essas de Google Documentos, Google Planilhas, Google Apresentações, eles salvam automático de tanto tempo, então a gente não precisa se preocupar com isso. E aí eu vou mostrar para vocês como funciona a planilhas. Ela tem como característica essas letras aqui em cima, que nomeiam as colunas. Então cada uma é uma coluna, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E. E aqui do lado a gente tem as linhas. Linha 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A intersecção de uma linha com uma coluna formam uma célula, que é esse quadradinho aqui do meio. É nessa célula que a gente vai botar o nosso conteúdo. Para colocar um conteúdo nessa célula, basta clicar 2 vezes e colocar o conteúdo. Por exemplo, cultura de inovação. E dar um Enter. Quando eu der um Enter, ele define o texto da célula e vai para a próxima célula. Tem outra forma de inserir o texto também, que é clicando na célula e clicando aqui em cima no FX, na função, e escrevendo o texto. Quando dá um Enter, ele fica na célula também. Outra configuração interessante para a gente formular o nosso tabuleiro é a largura e a coluna da célula. Então, a largura da coluna e a altura da linha. Como é que a gente faz isso? A gente pode simplesmente arrastar colocar o mouse aqui entre as duas colunas e arrastar para um lado ou para o outro. Ele vai aumentar a largura, no caso. E no caso da linha, a mesma coisa. A gente pode botar o mouse entre 1 e o 2 e deixar ela mais alta. Tá, mas o meu texto ficou no lugar errado. Eu quero que ele fique centralizado. Como é que eu faço as configurações de texto aqui no Planilhas? Basta vocês clicarem na célula. Cliquem na célula que vocês querem formatar. E aqui em cima vocês têm, ó, o tipo da fonte. Vamos botar uma outra fonte aqui, Arial Black. O tamanho da fonte. Vamos botar um 12. Se quer negrito, se quer itálico, se quer rabiscado. Se quer trocar a cor da fonte. Se quer trocar o fundo da célula, eu quero botar o fundo diferente na célula. Se eu quero colocar uma borda naquela célula, vai ficar com a bordinha preta aqui. Eu ainda consigo escolher na borda qual a cor da borda e ainda consigo escolher qual a espessura da borda. E aí eu clico aqui de novo para aplicar. Tá lá, minha borda mudou. Eu consigo também mudar onde meu texto vai ficar, centralizado, justificado. Então a gente tem aqui, ó, esquerda, centralizado e direita. Vou colocar no centro. E ainda posso escolher onde o meu texto vai estar na questão da altura da linha. Se ele vai estar lá no topo, se ele vai estar no meio ou se ele vai estar lá embaixo como estava antes. E ainda, se o meu texto é muito grande e a minha célula é muito pequena, eu posso escolher se o meu texto vai continuar ou invadir a próxima célula que tem do lado ou se ajustar. Que é basicamente assim, ó, quando eu clico em ajustar e diminuo o tamanho, ele vai se ajustar ao tamanho da célula. Tá? Posso escolher isso também. Fora isso, a gente tem aqui a rotação do texto. Eu posso escolher se meu texto vai ficar daquele jeito, vai ficar na diagonal, vai ficar 90 graus. Enfim, eu posso escolher como meu texto vai ficar naquela célula também. A gente tem umas outras formatações aqui, que são para quando a gente está filtrando dados, que a gente vai ver num próximo vídeo. Mas basicamente o que a gente precisa para criar o nosso tabuleiro é saber configurar essa tabela e entender que cada célula aqui vai ser uma casinha do teu tabuleiro. Então, o que vocês vão configurar, provavelmente de antemão, no início, vai ser o tamanho dessas células para formar casas. Então, por exemplo, vamos mudar redimensionar aqui a largura das colunas. Então, posso selecionar várias colunas, segurando o Shift aqui, com direito aqui e clicar em redimensionar colunas. E eu posso escolher qual o tamanho padrão de todas essas larguras. Vamos colocar aqui que o tamanho padrão vai ser 200, por exemplo. E eu posso fazer a mesma coisa aqui com as linhas. Eu posso selecionar mais de uma linha aqui no cantinho
clicar com direito e redimensionar a altura das linhas. Vamos colocar que vai ser... tá 93 aquele primeiro, tem que ser um pouco maior para ficar um quadrado, por exemplo. Então vamos colocar 150. Vamos ver. Ok, ó, ficou quase um quadrado. E aí o meu tabuleiro vai ficar como? Bom, a gente vai tirar o zoom, a gente pode tirar o zoom aqui, ó, na ferramenta de zoom, para 50%. E aí eu vou construir aqui meu tabuleiro. Vamos supor que essa linha aqui vai ser a linha inicial do meu tabuleiro, que eu vou ter aqui uma parte embaixo do meu tabuleiro. Aí ela vai fazer essa curva para cá, por exemplo. Vai vir aqui para baixo. Mais um, na verdade, aqui para baixo, assim, por exemplo, tabuleiro. E ele vai terminar aqui desse outro lado. Tabuleiro simples, rapidinho aqui. Ah, mas ficou essas colunas no meio, como é que eu tiro? Eu clico na célula, clico aqui em bordas, escolho uma cor sem borda e vou lá e clico aqui na barrinha que eu quero tirar. Quero tirar esta. Nesse caso aqui, eu quero tirar a de baixo. Nesse caso aqui, eu quero tirar a da lateral. Aqui também a da lateral. E aí, ó, o nosso tabuleiro vai tomando forma. A gente pode depois, para escolher o que as ações de cada casa, escolher uma cor diferente quando eu tenho uma ação naquela casa. Quando o meu jogador precisa tirar uma cartinha, por exemplo. Então eu posso esquecer de tirar aqui a de baixo, aqui. Eu posso vir aqui e dizer, bom, na terceira casa, vou botar uma corzinha aqui verde, vai ter uma ação, vai ter uma cartinha. Na minha, sei lá, terceira, sexta, minha nona casa, vamos colocar outra cartinha para ele tirar. Ah, se ele chegou aqui, outra cartinha para ele tirar. Ah, se ele chegou aqui, outro desafio para ele cumprir. Se ele chegou aqui, parabéns, chegou no final. Vamos colocar um azulzinho. E lá, começou. Então, o trabalho da semana, cada grupo vai ter que montar o seu tabuleiro, certo? Com no mínimo tantas casas. Eu vou dizer o mínimo das casas durante a nossa aula online. A gente vai decidir junto, na verdade. E quantos desafios vai ter nesse tabuleiro.